do livro Medicina Psicossomática Trilógica, Saúde Integral, da doutora Cláudia de Souza Pacheco e outros autores. Vamos ver o trecho que diz assim: os humildes são incapazes. Você vê uma pessoa agindo com humildade e pensa assim: coitado. A pessoa humilde geralmente não desperta admiração de ninguém na sociedade. O ser humano é tão invertido que quanto mais arrogante a pessoa, mais ele a admira. E quanto mais bondosa for, mais será atacada. Entretanto, sabemos que as pessoas mais capazes são as mais humildes, porque sem humildade não existe trabalho, não há sabedoria, não há nada. Eles não têm reconhecimento da sociedade, mas são os mais ricos e os mais capazes. Ricos no sentido humano, na sabedoria, na virtude, no equilíbrio psíquico e físico. Nono, o rico é mais feliz. Essa é uma mentira, porque além de riqueza e matéria, não trazerem por si só felicidade. Geralmente, o indivíduo obcecado pelo elemento material acha que ele será feliz por causa do dinheiro. Portanto, nesse caso, ele se despreza ao não considerar suas verdadeiras riquezas psicológicas internas. O avarento, o rico, frequentemente, não confia nele mesmo e nem no outro, porque sabe ou imagina que a pessoa está com ele pelo que ele tem, por causa do dinheiro e não pelo que ele é. A vida do indivíduo muito apegado ao dinheiro é sempre uma vida infeliz. Décimo, o pobre é sempre vítima. Não existe essa ideia de que o pobre é uma vítima. Você vê um mendigo na rua e pensa, coitado. Mas para que essas pessoas possam ser ajudadas e consigam principalmente ajudar a si mesmas, é fundamental o conhecimento de que muitas vezes a pessoa tem uma vida pobre porque a deseja, por ser muito invejosa e invertida. É claro que existe uma influência social ruim, injustiças que têm que ser corrigidas, mas há também a psicopatologia da pessoa pobre, que pela inversão acha um fato positivo ser miserável, pois é comum você tentar ajudar uma pessoa e ela não aceitar ajuda, por acreditar invertidamente que ter dinheiro é ruim para ela. Viver sem responsabilidades, dependente, vendo-se como vítima dos outros sem culpas. Projeção é melhor. O problema da pessoa está no interior dela, nos seus sentimentos. Portanto, se uma pessoa nasceu pobre, mas tem bons sentimentos, ela é geralmente uma pessoa feliz e, com o tempo, melhorará de vida. De outro lado, uma pessoa pode ser rica e muito invejosa, sendo, nesse caso, infeliz, assim como o pobre muito invejoso é. Por outro lado, se uma pessoa nasceu rica e é bondosa e generosa, ela será feliz e ajudará os outros à sua volta. Em outras palavras, é o ser humano muito invejoso, rico ou pobre, que nunca se satisfaz com nada e é sempre infeliz. 11º, os doentes são poupados, recebem mais carinho. A pessoa não tem essa ideia sobre os doentes? Pensa, vou ficar doente porque assim não vou para a escola. Não precisarei trabalhar e as pessoas vão me tratar bem. Até certo ponto é assim mesmo, porque uma pessoa doente é um chato na família.
ela agride todo mundo com a doença. E os outros fazem uma máscara de que estão sendo bonzinhos e aceitando, mas no fundo não vem a hora de se verem livres do doente. O ser humano, via de regra, não tem essa bondade de sacrificar a vida para ajudar o doente, a não ser em casos raríssimos. Então, essa técnica que a mulher usa de ficar com enxaqueca para segurar o marido é uma técnica invertida, porque o marido vai pensar: meu Deus, em que buraco eu fui cair, passar a vida como enfermeiro? A pessoa narcisista cria a doença achando que será positiva para a sua vida, que assim não vai trabalhar, que não vai precisar enfrentar os problemas, mas aí é que os problemas sérios vão se agravar, porque além dos problemas da vida, ela vai ter também a doença como acréscimo. 12º, Deus criou o sofrimento e a censura. Outra grande mentira é a inversão. Se observarmos bem, veremos que o nosso interior é dotado de grande amor, beleza e verdade. E a mesma harmonia dessas qualidades notamos em todo o universo, na natureza. Como poderia então o Criador de tudo isso criar a censura, sendo ele a própria beleza, bondade e verdade por excelência? Então, quem criou o sofrimento foi o ser humano, quando rejeitou tudo isso que ele tem de bonito dentro de si e na vida. Fez isso no chamado paraíso de Adão e Eva, e fazemos isso até hoje no nosso dia a dia. 13º, o mal, o vício é prazeroso e liberta. As pessoas geralmente têm ideia inconscientemente que o demônio é liberal. Por isso a simpatia que boa parte da juventude atual tem por ele. Hoje em dia, geralmente, o jovem assume que quer ser capeta. Veste preto, põe até implante de chifres na testa, porque acha que o demônio é o que dá liberdade para fazer o que quer, o bem ou o mal. O gostoso é poder destruir alguma coisa. A destruição é um prazer que o ser humano sente desde que era bebê. Reparem uma criança pequenininha, quando vê o irmãozinho, temos que tomar cuidado, senão ele mata o irmão. O mesmo se ele pega um gato, quebra o rabo, judia e fura o olho. Ela sabe que está fazendo uma maldade. Imagine você quando essa pessoa crescer e vestir uma máscara social para continuar a fazer isso de uma maneira disfarçada ou não. Então podemos entender as barbaridades que acontecem no mundo, porque sabemos que o ser humano tem um prazer em fazer o mal, mas precisamos conhecer esse prazer psíquico que está levando as pessoas à catástrofe. 14º, a maior parte de todas as inversões. Eu quero o meu bem. De modo geral, as pessoas acham, no plano da consciência, que querem o bem para si mesmas, mas na realidade, inconscientemente, não querem. Porque se quiséssemos o bem, nunca colocaríamos um cigarro na boca, sabendo que podemos morrer de câncer, que estamos inspirando veneno. Se quisessem o
o próprio bem, não conheceriam, não colocariam uma gota de álcool na boca, porque elas saberiam que o álcool vai fazer mal contra o organismo. Não iriam dormir tarde, não mentiriam, não agrediriam. Não mentiriam, não agrediriam os amigos e não seriam preguiçosos nos estudos ou no trabalho. Se realmente quiséssemos o nosso bem, faríamos tudo ao contrário do que fazemos. Se fizéssemos a experiência de deixar livre a nossa vontade para fazer tudo o que quiséssemos, em menos de uma semana estaríamos mortos. Eu digo aquela vontade espontânea, não a consciente, porque a consciência é que nos breca e corrige a vontade deturpada. Entretanto, a consciência é o que mais rejeitamos, é do que mais fugimos e o que mais escondemos. Quase todos preferem se alienar. Chega, não aguento mais, deixa eu pegar uma praia, deixa eu esquecer meus problemas e refrescar a minha cabeça. É ótimo ir para a praia, fazer exercícios, ter contato com a natureza, mas se a pessoa age no sentido de esquecer e de se alienar, ela volta na segunda-feira muito mais cansada do que saiu na sexta e carregando os mesmos problemas. Os mexicanos fizeram uma pesquisa com os executivos e constataram que eles voltam muito mais estressados das férias do que quando saíram, porque a vida psíquica para de funcionar. A alienação é a maior praga que existe. Portanto, repensem suas atitudes para ver se na prática está de fato fazendo tudo para o seu bem e da humanidade. Então é importante nós lutarmos e nos afirmarmos na saúde integral, que é longe da preguiça, da alienação e das inversões que são tão frequentes. O estudo desse livro é muito importante para todos nós. Do livro Medicina Psicossomática Trilógica, Saúde Integral, da doutora Cláudia de Souza Pacheco e outros autores. Vamos ver o trecho que diz assim: os humildes são incapazes. Você vê uma pessoa agindo com humildade e pensa assim: coitado. A pessoa humilde geralmente não desperta admiração de ninguém na sociedade. O ser humano é tão invertido que quanto mais arrogante a pessoa, mais ele a admira. E quanto mais bondosa for, mais será atacada. Entretanto, sabemos que as pessoas mais capazes são as mais humildes, porque sem humildade não existe trabalho, não há sabedoria, não há nada. Eles não têm reconhecimento da sociedade, mas são os mais ricos e os mais capazes. Ricos no sentido humano, na sabedoria, na virtude, no equilíbrio psíquico e físico. Nono, o rico é mais feliz. Essa é uma mentira, porque além de riqueza e matéria, não trazerem por si só felicidade. Geralmente, o indivíduo obcecado pelo elemento material acha que ele será feliz por causa do dinheiro. Portanto, nesse caso, ele se despreza ao não considerar suas verdadeiras riquezas psicológicas internas. O avarento, o rico, frequentemente, não confia nele mesmo e nem no outro, porque sabe ou imagina que a pessoa está com ele pelo que ele tem, por causa do dinheiro e não pelo que ele é.
A vida do indivíduo muito apegado ao dinheiro é sempre uma vida infeliz. Décimo, o pobre é sempre vítima. Não existe essa ideia de que o pobre é uma vítima. Você vê um mendigo na rua e pensa, coitado. Mas para que essas pessoas possam ser ajudadas e consigam principalmente ajudar a si mesmas, é fundamental o conhecimento de que muitas vezes a pessoa tem uma vida pobre porque a deseja, por ser muito invejosa e invertida. É claro que existe uma influência social ruim, injustiças que têm que ser corrigidas, mas há também a psicopatologia da pessoa pobre, que pela inversão acha um fato positivo ser miserável, pois é comum você tentar ajudar uma pessoa e ela não aceitar ajuda, por acreditar invertidamente que ter dinheiro é ruim para ela. Viver sem responsabilidades, dependente, vendo-se como vítima dos outros sem culpas. Projeção é melhor. O problema da pessoa está no interior dela, nos seus sentimentos. Portanto, se uma pessoa nasceu pobre, mas tem bons sentimentos, ela é geralmente uma pessoa feliz e, com o tempo, melhorará de vida. De outro lado, uma pessoa pode ser rica e muito invejosa, sendo, nesse caso, infeliz, assim como o pobre muito invejoso é. Por outro lado, se uma pessoa nasceu rica e é bondosa e generosa, ela será feliz e ajudará os outros à sua volta. Em outras palavras, é o ser humano muito invejoso, rico ou pobre, que nunca se satisfaz com nada e é sempre infeliz. 11º, os doentes são poupados, recebem mais carinho. A pessoa não tem essa ideia sobre os doentes? Pensa, vou ficar doente porque assim não vou para a escola. Não precisarei trabalhar e as pessoas vão me tratar bem. Até certo ponto é assim mesmo, porque uma pessoa doente é um chato na família. Ela agride todo mundo com a doença. E os outros fazem uma máscara de que estão sendo bonzinhos e aceitando, mas no fundo não vem a hora de se verem livres do doente. O ser humano, via de regra, não tem essa bondade de sacrificar a vida para ajudar o doente, a não ser em casos raríssimos. Então, essa técnica que a mulher usa de ficar com enxaqueca para segurar o marido é uma técnica invertida, porque o marido vai pensar, meu Deus, em que buraco eu fui cair, passar a vida como enfermeiro? A pessoa narcisista cria a doença achando que será positiva para a sua vida, que assim não vai trabalhar, que não vai precisar enfrentar os problemas, mas aí é que os problemas sérios vão se agravar, porque além dos problemas da vida, ela vai ter também a doença como acréscimo. 12º, Deus criou o sofrimento e a censura. Outra grande mentira é a inversão. Se observarmos bem, veremos que o nosso interior é dotado de grande amor, beleza e verdade. E a mesma harmonia dessas qualidades notamos em todo o universo, na natureza. Como poderia então o Criador de tudo isso criar a censura, sendo ele a própria beleza, bondade e verdade por excelência?
Então, quem criou o sofrimento foi o ser humano, quando rejeitou tudo isso que ele tem de bonito dentro de si e na vida. Fez isso no chamado paraíso de Adão e Eva, e fazemos isso até hoje no nosso dia a dia. 13º, o mal, o vício, é prazeroso e liberta. As pessoas geralmente têm ideia inconscientemente que o demônio é liberal. Por isso a simpatia que boa parte da juventude atual tem por ele. Hoje em dia, geralmente, o jovem assume que quer ser capeta. Veste preto, põe até implante de chifres na testa, porque acha que o demônio é o que dá liberdade para fazer o que quer, o bem ou o mal. O gostoso é poder destruir alguma coisa. A destruição é um prazer que o ser humano sente desde que era bebê. Reparem uma criança pequenininha, quando vê o irmãozinho, temos que tomar cuidado, senão ele mata o irmão. O mesmo se ele pega um gato, quebra o rabo, judia e fura o olho. Ela sabe que está fazendo uma maldade. Imagine você quando essa pessoa crescer e vestir uma máscara social para continuar a fazer isso de uma maneira disfarçada ou não. Então podemos entender as barbaridades que acontecem no mundo, porque sabemos que o ser humano tem um prazer em fazer o mal, mas precisamos conhecer esse prazer psíquico está levando as pessoas à catástrofe. 14º, a maior parte de todas as inversões. Eu quero o meu bem. De modo geral, as pessoas acham, no plano da consciência, que querem o bem para si mesmas, mas na realidade, inconscientemente, não querem. Porque se quiséssemos o bem, nunca colocaríamos um cigarro na boca, sabendo que podemos morrer de câncer, que estamos inspirando veneno. Se quisessem o próprio bem, não conheceriam, não colocariam uma gota de álcool na boca, porque elas saberiam que o álcool vai fazer mal contra o organismo. Não iriam dormir tarde, não mentiriam, não agrediriam. Não mentiriam, não agrediriam os amigos e não seriam preguiçosos nos estudos ou no trabalho. Se realmente quiséssemos o nosso bem, faríamos tudo ao contrário do que fazemos. Se fizéssemos a experiência de deixar livre a nossa vontade para fazer tudo o que quiséssemos, em menos de uma semana estaríamos mortos. Eu digo aquela vontade espontânea, não a consciente, porque a consciência é que nos breca e corrige a vontade deturpada. Entretanto, a consciência é o que mais rejeitamos, é do que mais fugimos e o que mais escondemos. Quase todos preferem se alienar. Chega, não aguento mais, deixa eu pegar uma praia, deixa eu esquecer meus problemas e refrescar a minha cabeça. É ótimo ir para a praia, fazer exercícios, ter contato com a natureza, mas se a pessoa age no sentido de esquecer e de se alienar, ela volta na segunda-feira muito mais cansada do que saiu na sexta e carregando os mesmos problemas. Os mexicanos fizeram uma pesquisa com os executivos e constataram que eles voltam muito mais estressados das férias do que quando saíram, porque a vida psíquica para de funcionar.
A alienação é a maior praga que existe. Portanto, repense em suas atitudes para ver se na prática está de fato fazendo tudo para o seu bem e da humanidade. Então é importante nós lutarmos e nos afirmarmos na saúde integral, que é longe da preguiça, da alienação e das inversões que são tão frequentes. O estudo desse livro é muito importante para todos nós. O livro Medicina Psicossomática Trilógica, Saúde Integral, da doutora Cláudia de Souza Pacheco e outros autores. Vamos ver o trecho que diz assim: os humildes são incapazes. Você vê uma pessoa agindo com humildade e pensa assim: coitado. A pessoa humilde geralmente não desperta admiração de ninguém na sociedade. O ser humano é tão invertido que quanto mais arrogante a pessoa, mais ele a admira. E quanto mais bondosa for, mais será atacada. Entretanto, sabemos que as pessoas mais capazes são as mais humildes, porque sem humildade não existe trabalho, não há sabedoria, não há nada. Eles não têm reconhecimento da sociedade, mas são os mais ricos e os mais capazes. Ricos no sentido humano, na sabedoria, na virtude, no equilíbrio psíquico e físico. Nono, o rico é mais feliz. Essa é uma mentira, porque além de riqueza e matéria, não trazerem por si só felicidade. Geralmente, o indivíduo obcecado pelo elemento material acha que ele será feliz por causa do dinheiro. Portanto, nesse caso, ele se despreza ao não considerar suas verdadeiras riquezas psicológicas internas. O avarento, o rico, frequentemente, não confia nele mesmo e nem no outro, porque sabe ou imagina que a pessoa está com ele pelo que ele tem, por causa do dinheiro e não pelo que ele é. A vida do indivíduo muito apegado ao dinheiro é sempre uma vida infeliz. Décimo, o pobre é sempre vítima. Não existe essa ideia de que o pobre é uma vítima. Você vê um mendigo na rua e pensa, coitado. Mas para que essas pessoas possam ser ajudadas e consigam principalmente ajudar a si mesmas, é fundamental o conhecimento de que muitas vezes a pessoa tem uma vida pobre porque a deseja, por ser muito invejosa e invertida. É claro que existe uma influência social ruim, injustiças que têm que ser corrigidas, mas há também a psicopatologia da pessoa pobre, que pela inversão acha um fato positivo ser miserável, pois é comum você tentar ajudar uma pessoa e ela não aceitar ajuda, por acreditar invertidamente que ter dinheiro é ruim para ela. Viver sem responsabilidades, dependente, vendo-se como vítima dos outros sem culpas. Projeção é melhor. O problema da pessoa está no interior dela, nos seus sentimentos. Portanto, se uma pessoa nasceu pobre, mas tem bons sentimentos, ela é geralmente uma pessoa feliz e, com o tempo, melhorará de vida. De outro lado, uma pessoa pode ser rica e muito invejosa, sendo, nesse caso, infeliz, assim como o pobre muito invejoso é. Por outro lado, se uma pessoa nasceu rica e é bondosa e generosa, ela será feliz e ajudará os outros à sua volta. Em outras palavras, é o ser humano muito invejoso,
rico ou pobre, que nunca se satisfaz com nada e é sempre infeliz. 11º, os doentes são poupados, recebem mais carinho. A pessoa não tem essa ideia sobre os doentes? Pensa, vou ficar doente porque assim não vou para a escola. Não precisarei trabalhar e as pessoas vão me tratar bem. Até certo ponto é assim mesmo, porque uma pessoa doente é um chato na família. Ela agride todo mundo com a doença. E os outros fazem uma máscara de que estão sendo bonzinhos e aceitando, mas no fundo não vem a hora de se verem livres do doente. O ser humano, via de regra, não tem essa bondade de sacrificar a vida para ajudar o doente, a não ser em casos raríssimos. Então, essa técnica que a mulher usa de ficar com enxaqueca para segurar o marido é uma técnica invertida, porque o marido vai pensar: meu Deus, em que buraco eu fui cair, passar a vida como enfermeiro? A pessoa narcisista cria a doença achando que será positiva para a sua vida, que assim não vai trabalhar, que não vai precisar enfrentar os problemas, mas aí é que os problemas sérios vão se agravar. Porque, além dos problemas da vida, ela vai ter também a doença como acréscimo. 12º, Deus criou o sofrimento e a censura. Outra grande mentira é a inversão. Se observarmos bem, veremos que o nosso interior é dotado de grande amor, beleza e verdade. E a mesma harmonia dessas qualidades notamos em todo o universo, na natureza. Como poderia então o Criador de tudo isso criar a censura, sendo ele a própria beleza, bondade e verdade por excelência? Então quem criou o sofrimento foi o ser humano, quando rejeitou tudo isso que ele tem de bonito dentro de si e na vida. Fez isso no chamado paraíso de Adão e Eva, e fazemos isso até hoje no nosso dia a dia. 13º, o mal, o vício, é prazeroso e liberta. As pessoas geralmente têm ideia inconscientemente que o demônio é liberal. Por isso a simpatia que boa parte da juventude atual tem por ele. Hoje em dia, geralmente, o jovem assume que quer ser capeta. Veste preto, põe até implante de chifres na testa, porque acha que o demônio é o que dá liberdade para fazer o que quer, o bem ou o mal. O gostoso é poder destruir alguma coisa. A destruição é um prazer que o ser humano sente desde que era bebê. Reparem uma criança pequenininha, quando vê o irmãozinho, temos que tomar cuidado, senão ele mata o irmão. O mesmo se ele pega um gato, quebra o rabo, judia e fura o olho. Ela sabe que está fazendo uma maldade. Imagine você quando essa pessoa crescer e vestir uma máscara social para continuar a fazer isso de uma maneira disfarçada ou não. Então podemos entender as barbaridades que acontecem no mundo, porque sabemos que o ser humano tem um prazer em fazer o mal, mas precisamos conhecer esse prazer psíquico está levando as pessoas à catástrofe. 14º,
a maior parte de todas as inversões. Eu quero o meu bem. De modo geral, as pessoas acham, no plano da consciência, que querem o bem para si mesmas, mas na realidade, inconscientemente, não querem. Porque se quiséssemos o bem, nunca colocaríamos um cigarro na boca, sabendo que podemos morrer de câncer, que estamos inspirando veneno. Se quisessem o próprio bem, não conheceriam, não colocariam uma gota de álcool na boca, porque elas saberiam que o álcool vai fazer mal contra o organismo. Não iriam dormir tarde, não mentiriam, não agrediriam. Não mentiriam, não agrediriam os amigos e não seriam preguiçosos nos estudos ou no trabalho. Se realmente quiséssemos o nosso bem, faríamos tudo ao contrário do que fazemos. Se fizéssemos a experiência de deixar livre a nossa vontade para fazer tudo o que quiséssemos, em menos de uma semana estaríamos mortos. Eu digo aquela vontade espontânea, não a consciente, porque a consciência é que nos breca e corrige a vontade deturpada. Entretanto, a consciência é o que mais rejeitamos, é do que mais fugimos e o que mais escondemos. Quase todos preferem se alienar. Chega, não aguento mais, deixa eu pegar uma praia, deixa eu esquecer meus problemas e refrescar a minha cabeça. É ótimo ir para a praia, fazer exercícios, ter contato com a natureza, mas se a pessoa age no sentido de esquecer e de se alienar, ela volta na segunda-feira muito mais cansada do que saiu na sexta e carregando os mesmos problemas. Os mexicanos fizeram uma pesquisa com os executivos e constataram que eles voltam muito mais estressados das férias do que quando saíram, porque a vida psíquica para de funcionar. A alienação é a maior praga que existe. Portanto, repensem suas atitudes para ver se na prática está de fato fazendo tudo para o seu bem e da humanidade. Então é importante nós lutarmos e nos afirmarmos na saúde integral, que é longe da preguiça, da alienação e das inversões que são tão frequentes. O estudo desse livro é muito importante para todos nós. O livro Medicina Psicossomática Trilógica, Saúde Integral, da doutora Cláudia de Souza Pacheco e outros autores. Vamos ver o trecho que diz assim: os humildes são incapazes. Você vê uma pessoa agindo com humildade e pensa assim: coitado. A pessoa humilde geralmente não desperta admiração de ninguém na sociedade. O ser humano é tão invertido que quanto mais arrogante a pessoa, mais ele a admira. E quanto mais bondosa for, mais será atacada. Entretanto, sabemos que as pessoas mais capazes são as mais humildes, porque sem humildade não existe trabalho, não há sabedoria, não há nada. Eles não têm reconhecimento da sociedade, mas são os mais ricos e os mais capazes. Ricos no sentido humano, na sabedoria, na virtude, no equilíbrio psíquico e físico. Nono, o rico é mais feliz. Essa é uma mentira, porque além de riqueza
e matéria não trazerem por si só felicidade. Geralmente, o indivíduo obcecado pelo elemento material acha que ele será feliz por causa do dinheiro. Portanto, nesse caso, ele se despreza ao não considerar suas verdadeiras riquezas psicológicas internas. O avarento, o rico, frequentemente, não confia nele mesmo e nem no outro, porque sabe ou imagina que a pessoa está com ele pelo que ele tem, por causa do dinheiro e não pelo que ele é. A vida do indivíduo muito apegado ao dinheiro é sempre uma vida infeliz. Décimo, o pobre é sempre vítima. Não existe essa ideia de que o pobre é uma vítima. Você vê um mendigo na rua e pensa, coitado. Mas para que essas pessoas possam ser ajudadas e consigam principalmente ajudar a si mesmas, é fundamental o conhecimento de que muitas vezes a pessoa tem uma vida pobre porque a deseja, por ser muito invejosa e invertida. É claro que existe uma influência social ruim, injustiças que têm que ser corrigidas, mas há também a psicopatologia da pessoa pobre, que pela inversão acha um fato positivo ser miserável, pois é comum você tentar ajudar uma pessoa e ela não aceitar ajuda, por acreditar invertidamente que ter dinheiro é ruim para ela. Viver sem responsabilidades, dependente, vendo-se como vítima dos outros sem culpas. Projeção é melhor. O problema da pessoa está no interior dela, nos seus sentimentos. Portanto, se uma pessoa nasceu pobre, mas tem bons sentimentos, ela é geralmente uma pessoa feliz e, com o tempo, melhorará de vida. De outro lado, uma pessoa pode ser rica e muito invejosa, sendo, nesse caso, infeliz, assim como o pobre muito invejoso é. Por outro lado, se uma pessoa nasceu rica e é bondosa e generosa, ela será feliz e ajudará os outros à sua volta. Em outras palavras, é o ser humano muito invejoso, rico ou pobre, que nunca se satisfaz com nada e é sempre infeliz. 11º, os doentes são poupados, recebem mais carinho. A pessoa não tem essa ideia sobre os doentes? Pensa, vou ficar doente porque assim não vou para a escola. Não precisarei trabalhar e as pessoas vão me tratar bem. Até certo ponto é assim mesmo, porque uma pessoa doente é um chato na família. Ela agride todo mundo com a doença. E os outros fazem uma máscara de que estão sendo bonzinhos e aceitando, mas no fundo não vem a hora de se verem livres do doente. O ser humano, via de regra, não tem essa bondade de sacrificar a vida para ajudar o doente, a não ser em casos raríssimos. Então, essa técnica que a mulher usa de ficar com enxaqueca para segurar o marido é uma técnica invertida, porque o marido vai pensar, meu Deus, em que buraco eu fui cair, passar a vida como enfermeiro? A pessoa narcisista cria a doença achando que será positiva para a sua vida, que assim não vai trabalhar, que não vai precisar enfrentar os problemas, mas aí é que os problemas sérios vão se agravar, porque além dos problemas da vida, ela vai ter
também a doença como acréscimo. 12º, Deus criou o sofrimento e a censura. Outra grande mentira é a inversão. Se observarmos bem, veremos que o nosso interior é dotado de grande amor, beleza e verdade. E a mesma harmonia dessas qualidades notamos em todo o universo, na natureza. Como poderia, então, o Criador de tudo isso criar a censura, sendo ele a própria beleza, bondade e verdade por excelência? Então, quem criou o sofrimento foi o ser humano, quando rejeitou tudo isso que ele tem de bonito dentro de si e na vida. Fez isso no chamado paraíso de Adão e Eva, e fazemos isso até hoje no nosso dia a dia. 13º, o mal, o vício, é prazeroso e liberta. As pessoas geralmente têm ideia inconscientemente que o demônio é liberal. Por isso a simpatia que boa parte da juventude atual tem por ele. Hoje em dia, geralmente, o jovem assume que quer ser capeta. Veste preto, põe até implante de chifres na testa, porque acha que o demônio é o que dá liberdade para fazer o que quer, o bem ou o mal. O gostoso é poder destruir alguma coisa. A destruição é um prazer que o ser humano sente desde que era bebê. Reparem uma criança pequenininha, quando vê o irmãozinho, temos que tomar cuidado, senão ele mata o irmão. O mesmo se ele pega um gato, quebra o rabo, judia e fura o olho. Ela sabe que está fazendo uma maldade. Imagine você quando essa pessoa crescer e vestir uma máscara social para continuar a fazer isso de uma maneira disfarçada ou não. Então podemos entender as barbaridades que acontecem no mundo, porque sabemos que o ser humano tem um prazer em fazer o mal, mas precisamos conhecer esse prazer psíquico que está levando as pessoas à catástrofe. 14º, a maior parte de todas as inversões. Eu quero o meu bem. De modo geral, as pessoas acham, no plano da consciência, que querem o bem para si mesmas, mas na realidade, inconscientemente, não querem. Porque se quiséssemos o bem, nunca colocaríamos um cigarro na boca, sabendo que podemos morrer de câncer, que estamos inspirando veneno. Se quisessem o próprio bem, não conheceriam, não colocariam uma gota de álcool na boca, porque elas saberiam que o álcool vai fazer mal contra o organismo. Não iriam dormir tarde, não mentiriam, não agrediriam. Não mentiriam, não agrediriam os amigos e não seriam preguiçosos nos estudos ou no trabalho. Se realmente quiséssemos o nosso bem, faríamos tudo ao contrário do que fazemos. Se fizéssemos a experiência de deixar livre a nossa vontade para fazer tudo o que quiséssemos, em menos de uma semana estaríamos mortos. Eu digo aquela vontade espontânea, não a consciente, porque a consciência é que nos breca e corrige a vontade deturpada. Entretanto, a consciência é o que mais rejeitamos, é do que mais fugimos e o que mais escondemos. Quase todos preferem se alienar. Chega, não aguento mais, deixa eu pegar uma praia, deixa eu esquecer meus problemas e refrescar a minha cabeça.
é ótimo ir para a praia, fazer exercícios, ter contato com a natureza, mas se a pessoa age no sentido de esquecer e de se alienar, ela volta na segunda-feira muito mais cansada do que saiu na sexta e carregando os mesmos problemas. Os mexicanos fizeram uma pesquisa com os executivos e constataram que eles voltam muito mais estressados das férias do que quando saíram, porque a vida psíquica para de funcionar. A alienação é a maior praga que existe. Portanto, repensem suas atitudes para ver se na prática está de fato fazendo tudo para o seu bem e da humanidade. Então é importante nós lutarmos e nos afirmarmos na saúde integral, que é longe da preguiça, da alienação e das inversões que são tão frequentes. O estudo desse livro é muito importante para todos nós. Do livro Medicina Psicossomática Trilógica, Saúde Integral, da doutora Cláudia de Souza Pacheco e outros autores. Vamos ver o trecho que diz assim: os humildes são incapazes. Você vê uma pessoa agindo com humildade e pensa assim: coitado. A pessoa humilde geralmente não desperta admiração de ninguém na sociedade. O ser humano é tão invertido que quanto mais arrogante a pessoa, mais ele a admira. E quanto mais bondosa for, mais será atacada. Entretanto, sabemos que as pessoas mais capazes são as mais humildes, porque sem humildade não existe trabalho, não há sabedoria, não há nada. Eles não têm reconhecimento da sociedade, mas são os mais ricos e os mais capazes. Ricos no sentido humano, na sabedoria, na virtude, no equilíbrio psíquico e físico. Nono, o rico é mais feliz. Essa é uma mentira, porque além de riqueza e matéria, não trazerem por si só felicidade. Geralmente, o indivíduo obcecado pelo elemento material acha que ele será feliz por causa do dinheiro,